Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa aqui mais um comentário na Revolução Industrial Brasileira a respeito dessa derrocada econômica que nós estamos vivendo no Brasil. Hoje é sábado, 21 de agosto, e eu trago para você o comentário sobre essa notícia tremendamente complicada para o Brasil, de que em alguns estados a gasolina já chega a custar R$ 7,00 o litro. R$ 7,00 o litro. Por isso eu dei o nome a esse vídeo de "Você não merece pagar gasolina a R$ 7,00". E não merece mesmo. Não merece porque você vive num país que tem plenas possibilidades de praticar preços menores para um insumo tão essencial. Esse vai ser o tema do nosso comentário aqui. O preço da gasolina chegou então a R$ 6,99, né? Hoje já ultrapassou R$ 7,00. No Rio Grande do Sul, a R$ 6,99 no Acre, né? Isso segundo uma matéria do Estado de São Paulo que repercute aqui o dado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Então tudo isso são dados oficiais. O preço médio praticado pelos postos de gasolina no Brasil para gasolina é de R$ 5,86 e vem subindo, né? Vem subindo, está galopando, né? Provocando um efeito sistêmico na economia. Ao longo desse ano ele vem subindo. Subiu 0,22% entre os dias 8 e 14 de agosto, que são os últimos dados disponíveis, e acumula uma alta de 0,6% no mês de agosto. Evidentemente, a explicação que se dá para isso é o efeito do dólar. Quando o dólar sobe, a gasolina sobe. Mas isso não precisava ser assim. A Petrobras, desde que começou a ser governada por psicofantas que adotam a visão liberal para a economia, pratica uma paridade de preços ao preço internacional, o que significa que dolarizaram o combustível no Brasil e com isso dolarizaram o seu orçamento de quem tem automóvel próprio, o orçamento de quem é caminhoneiro, os custos, né, de todas as pessoas que utilizam combustíveis direta ou indiretamente subiu porque foram dolarizados por uma decisão irresponsável da Petrobras de alguns anos atrás. E o assunto fica ainda pior. Então, assim, isso machuca quem tem carro de passeio, quem tem carro alugado para dirigir Uber, tá? Os efeitos sistêmicos vão se espalhando, né? Por exemplo, a Associação dos Motoristas de Aplicativo da cidade de São Paulo já soltou aí uma informação de que 25% das pessoas que, né, por necessidade, foram para o Uber, foram para dirigir aplicativo, já deixaram essa atividade, já saíram dessa atividade. E por quê? Porque a subida do preço dos combustíveis machuca tanto o custo da sua atividade, ele tem que investir tanto para poder simplesmente estar aí rodando, que se tornou antieconômico para essas pessoas. Ou seja, o cara já é desempregado, o cara já vai para a informalidade. Aí aparece o Uber, ele começa a ver uma oportunidade ali de garantir o sustento. Ele vai para o Uber, e além de ele ter que alugar um carro, além de ele ter que, de repente, pagar por manutenções, né, danos que possam ocorrer no carro, né, no tráfego diário, a locadora certamente vai cobrar dele. Além disso tudo, ele tem que encher o tanque. E enchendo o tanque, a gasolina custando o que custa, é claro que tem uma hora que os custos ultrapassam os ganhos. E essas pessoas, então, agora, de desempregados que viam no Uber uma possibilidade, começaram a deixar de ver no Uber uma possibilidade. Possivelmente isso vai acontecer também com os camaradas que dirigem motocicleta para fazer entrega em algum momento. Então, os efeitos sistêmicos de uma inflação de custos como essa que foi dada no Brasil através desse choque da dolarização dos preços dos combustíveis vão se espalhando, são efeitos sistêmicos, eles se espalham como se fosse um câncer na sociedade, né? Então, assim, outra coisa que acontece naturalmente é que isso que está acontecendo com a gasolina também acontece com o diesel. O diesel costuma ser um pouco mais barato, né, porque ele é vendido em grandes quantidades e também porque ele é um processo de refino diferente, ele é menos elaborado, mas ele é o combustível usado para o transporte de mercadorias no Brasil, com essa dimensão geográfica que vocês conhecem e com essa infraestrutura toda sedimentada na rodovia. Transporte de mercadorias no Brasil é rodoviário, portanto, quando se dá um choque de preço no diesel, se aplica esse mesmo choque de preço de maneira diluída e indireta, um efeito sistêmico, sobre todas as mercadorias que circulam pelo Brasil, ou seja, comida, né? Artigos para o lar, que você compra na lojinha aí ao lado, e tudo mais. Ou seja, o preço daquilo que você vem pagando no supermercado, na lojinha, na mercearia, né? O próprio botijão de gás também está passando pelo mesmo problema, tudo isso vai subindo, né? Porque você tem um preço básico, um preço elementar, que é o preço dos combustíveis, um insumo cuja influência na economia se espalha
para todos os setores, dolarizado, num momento em que o dólar sobe galopantemente no Brasil, a pretexto de satisfazer os interesses dos acionistas da Petrobras. Então aí está o problema. Já ficou explicado como é que, então, esse choque de custo, essa inflação de custo que foi dada através do choque da dolarização do preço do combustível se espalha pela economia. Todos nós sentimos. O problema é o seguinte: quem fez isso e por que fez isso? Ora, a Petrobras deixou de ser há muito tempo, já desde 2015 pelo menos, uma empresa que serve os interesses do Brasil. Muito ao contrário, ela passou a servir os interesses dos acionistas da Petrobras, que são todos agentes privados, bancos, corretoras, minoritários também. Os acionistas estão em festa hoje em dia. Eu mesmo escutei de uma autoridade, uma pessoa que participa do sistema político brasileiro, que eu não posso dizer o nome recentemente, uma justificativa absolutamente cara de pau, dizendo o seguinte: não, o que agora está acontecendo é que nós estamos devolvendo para o acionista da Petrobras, olhem bem, hein? Devolvendo para o acionista da Petrobras aquilo que lhe foi roubado. Veja bem isso, né? A ideia de que o acionista da Petrobras perdeu dinheiro lá atrás com escândalos de corrupção e não sei mais o que, e políticas de má gestão, etc., que não explicam a desvalorização anterior, porque o que explica a desvalorização anterior da Petrobras? A queda no preço internacional do barril do petróleo. Foi por isso que aconteceu a desvalorização da ação da Petrobras anos atrás. O petróleo veio caindo e agora ele subiu, e por isso a Petrobras está dando lucro. Só que no meio do caminho eles turbinaram o processo, deram esse choque de dolarização do preço dos combustíveis para satisfazer ainda mais os interesses financeiros que governam o país. Essa é a realidade, infelizmente. E esse governo federal, que aí está governado pelo senhor Paulo Guedes, endossa essa prática e turbina ainda mais os lucros dos acionistas, que estão em festa. Estão em festa. A distribuição de lucros da Petrobras nesse momento está gorda. Então veja, o que acontece é o seguinte: a Petrobras mudou completamente a sua política, a sua gestão, e ao invés de servir aos interesses de segurança energética do povo, segurança energética da sociedade, garantindo preços de combustíveis compatíveis com o nível de renda do Brasil, compatíveis com a renda média do cidadão brasileiro, compatíveis com os custos médios da economia brasileira, para manter tudo isso bem organizado, não. Ela deu um choque dolarizando o seu principal produto, seu principal, o principal insumo de circulação de bens, né, na economia brasileira e também de prestação de serviços, e com isso sacrificou a todos nós para que os acionistas pudessem, naturalmente, nadar no dinheiro. Isso tanto é verdade que, de novo vou dizer, não posso dizer quem é, mas era uma pessoa do sistema político com mandato, tá bom? Me falou que nós estamos devolvendo ao acionista aquilo que lhe foi tirado. Eu ouvi isso, estou dizendo para vocês, assim, eu ponho minha mão no fogo, assino embaixo, só não posso dizer o nome da pessoa, mas ouvi. Uma pessoa que participa do sistema político brasileiro com mandato, tá bom? Federal. Então veja, é isso que está acontecendo, infelizmente está acontecendo. A BR Distribuidora, que foi privatizada e que é a dona da rede de postos da Petrobras, que agora você vai num posto BR, não é mais da Petrobras, não sei se você sabe disso, pertence a uma empresa cujo nome mudou. Anunciou agora a mudança de nome esses últimos dias. Agora se chama Vibra Energia. Então é isso. Enquanto ela vibra, enquanto a Faria Lima vibra, enquanto o mercado financeiro vibra, você, infelizmente, vai ter que vibrar na escassez, aí vai ter que vibrar no custo alto. Porque, infelizmente, a bandeirada do táxi certamente no ano que vem vai subir. A passagem do ônibus certamente no ano que vem vai subir. O Uber vai começar a deixar de trabalhar no Uber e vai ter que se virar de outra coisa. A gente não sabe com o quê. Porque o que sobra para uma pessoa? Não tem vaga de emprego. Não tem oportunidades de empreendimento com nada. A renda média do Brasil está em queda. A recuperação da economia é em letra K, ou seja, a perna para cima vai muito bem. Em função de quê? Exportações do agronegócio e especulação financeira. Essa parte do Brasil vai muito bem. E o restante? Como é que fica o resto? Que trabalha todo dia, que sai de manhã cedo, etc, etc. Para esses, só inflação de custo. E ainda, para piorar, tem aquele problema que nós sempre denunciamos aqui. Inflação de custo não se combate com juros, mas no Brasil a lei manda que qualquer inflação se combata com juros. Aí você vai ter um cenário de custos sistêmicos elevados por um lado, e uma dificuldade ainda maior para a geração de crescimento econômico do outro, porque os juros estão em aumento. Ou seja, está tudo montado para realmente adoçar a boca
desse pessoal, dos grandes capitais internacionais que compram e fatiam a Petrobras, que fazem, né, a manipulação dos principais eixos econômicos do país se reverterem em função dos seus próprios benefícios, como, por exemplo, a distribuição de lucros e dividendos da Petrobras agora está muito alta, em função de quê? Dos custos que a Petrobras está infligindo sobre toda a sociedade através do espalhamento de uma grande inflação de custos. E para piorar a história, né? Claro que o pessoal lá das finanças não se contenta com pouco, eles querem sempre ganhar, ganhando e ganhar mais. Então eles vão ainda receber uma valorização dos seus ativos via juros mais altos praticados em cima da taxa básica que vai subindo e, claro, isso vai dificultar para a economia real ainda mais, vai estrangular a economia real ainda mais, né, para que se consigam manter os mínimos investimentos que poderiam manter uma taxa de emprego, né, de criação de emprego razoável. Claro, né, no fim de tudo isso tem o quê? Tem uma governança econômica, uma política econômica governada pelo ministro Paulo Guedes, naturalmente, é o grande responsável por ela, de austeridade. E essa austeridade que propõe reforma administrativa, que faz esse assinte, que foi a reforma trabalhista passada na surdina recentemente, que permite aos empregadores agora trazer gente de até 29 anos para dentro das empresas ganhando uma espécie de bônus, porque aquilo não é salário, né? O cara vai ganhar R$500 com 29 anos. Né, para trabalhar dentro de empresas. Isso num contrato absolutamente flexível, que pode ser quebrado a qualquer momento. Ou seja, um conjunto de políticas que a gente dá o nome, e tem que se dizer o nome, né, de neoliberais, estão sacrificando o Brasil a um ponto realmente de asfixia. Então, assim, você não merece pagar R$7 pelo litro de gasolina, mas você também não merece, né, chegar aos 29 anos tendo que trabalhar num contrato flexível de R$500. Assim como você também não merece, né, não conseguir crédito para fazer a sua empresinha, né, a sua empresa pequena, de bairro, etc., andar para diante. Assim como você não merece, se você já não tem mais emprego e foi para o Uber, não conseguir mais ser Uber porque a gasolina ficou cara demais. Percebam os efeitos sistêmicos que estão se espalhando pela sociedade brasileira, todos eles contraindo as possibilidades econômicas da parte baixa da sociedade e ampliando as possibilidades econômicas daqueles que governam e têm o poder econômico nas suas mãos. Como se modifica isso? Difícil, mas primeiro de tudo tem que haver uma mudança no topo, uma mudança de política, né? O neoliberalismo precisa ser varrido do poder. Uma vez que ele seja varrido do poder e uma nova gestão econômica possa nos levar para um outro caminho, aí a gente pode discutir maneiras de restabelecer cadeias econômicas sadias, restabelecer níveis de emprego coerentes com as necessidades brasileiras, restabelecer custos coerentes com a necessidade brasileira. Aí o gás talvez não custe mais R$100 o botijão, a gasolina não custe mais R$7 o litro, né? E a gente não tenha que viver sob uma situação de carestia, porque a inflação de custos antigamente tinha esse nome, né? Que eu acho interessante recuperar, uma situação de carestia como essa em que nós estamos submetidos agora. É isso, pessoal. Obrigado por me assistir. Assinem aí o canal Revolução Industrial Brasileira e cogitem, por favor, se vocês puderem, fazer a mentoria da RIB. A mentoria da RIB, a Novos Líderes, é aquela que pode formar pessoas críticas e capazes de desmontar esse sistema. O link está aqui na descrição, eu deixo para vocês a indicação. Caso conheçam pessoas interessadas, também divulguem. Eu agradeço, obrigado, um abraço.